Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Nesta videoaula eu estarei falando sobre os marcadores cardíacos, aqueles que estão detectáveis na corrente sanguínea antes e após o infarto agudo do miocárdio, que hoje é uma das patologias que mais matam no mundo, tá bom? Os critérios da OMS para o infarto agudo do miocárdio são sintomas clínicos sugestivos de isquemia miocárdica, que aí a gente tem a angina, a dor no peito, tá bom? Alterações no eletrocardiograma e alterações nos níveis séricos dos marcadores cardíacos, ok? E justamente nessa parte dos níveis séricos dos marcadores cardíacos é que entra aí o papel do analista clínico, biomédico ou farmacêutico bioquímico, né, na detecção dessas enzimas que se alteram, né, antes e após o infarto, e nós vamos estudar sobre isso. Antes de mais nada, vamos compreender, né, nesse vídeo aqui sobre a formação da placa de ateroma. Então aqui um corpo humano. Nesse corpo humano nós temos um coração, esse coração com a circulação, né, da artéria aqui coronária e da sua irrigação lateral, onde nós temos um fluxo sanguíneo contínuo, um fluxo meio parado. Esse fluxo meio parado, uma baixa tensão de oxigênio, né, isso abaixa o óxido nítrico nessa região, ok? E nessa região aqui já começa a formar moléculas de adesão que atraem monócitos para o local, tá bom? Isso já gera uma resposta inflamatória, tá bom? Essa resposta inflamatória, ela pode ser intensificada quando a pessoa tem um aumento de LDL e colesterol, que estão representados aqui por essas lipoproteínas, tá bom? O LDL colesterol, como nós vimos na aula anterior, ele é um mau colesterol, ele é extremamente aterogênico, ele promove a inflamação, tá bom? Então ele dentro da íntima do vaso, ele acaba sendo fagocitado pelos macrófagos que já estão ali. Esses macrófagos, quanto mais fagocitam LDL colesterol, maior será o seu volume, se transformando naquilo que nós chamamos de célula espumosa. Então aqui o macrófago fagocitando as moléculas de LDL colesterol e se transformando em molécula que nós chamamos de célula espumosa. O acúmulo dessas células espumosas na íntima do vaso provoca então a formação dessa metaplasia de placa de ateroma, ok? Essa placa de ateroma é extremamente inflamatória, ela fica liberando então substâncias químicas inflamatórias. Então, por isso, o seu organismo ele envolve isso com a placa fibrosa que estabiliza temporariamente essa placa de ateroma. Isso acontece quando a pessoa tem níveis de LDL colesterol acima de 130 miligramas por decilitro. Aqui uma angiografia demonstrando essa placa de ateroma, tá bom? E aqui uma angiografia por catéter demonstrando também a mesma placa de ateroma, ocluindo já a passagem do vaso, tá bom? Nesse momento já começam as isquemias importantes, com anginas importantes. E se essa pessoa não tratar esse excesso de LDL colesterol, que é a lipoproteína extremamente aterogênica, essa pessoa vai, né, fazendo com que esse processo aterosclerótico esteja provocando esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório da placa de ateroma libera então substâncias químicas importantes como interferon gama e substâncias enzimas proteolíticas que irão lesionar a cápsula fibrosa, né, que envolve essa placa de ateroma, atingindo então as camadas endoteliais, expondo a placa de ateroma e o seu conteúdo do centro necrótico para a circulação. Esse conteúdo necrótico é altamente trombogênico, ou seja, ele ativa a coagulação. Nesse momento as plaquetas irão então aderir ao endotélio, formando então um coágulo e ocluindo o resto da passagem do sangue, tá bom? E aí dessa forma essa oclusão gera a formação do coágulo que obstrui então a luz do vaso, levando ao infarto. E aí essa injúria cardíaca ocorre principalmente, como a gente viu, por acúmulo de lipídios modificados, que é o LDL colesterol, tá bom? E a gente viu na aula anterior o metabolismo dos lipídios, justamente falando como que se forma esse LDL colesterol, né, pelo excesso de lipídios, tá bom? A migração e ativação de células inflamatórias para a íntima do vaso. Para quem não sabe o que é a íntima do vaso, então nós temos aqui um corte, né, do vaso sanguíneo, onde nós temos camada endotelial, nós temos logo após a camada de tecido conjuntivo frouxo, que é a íntima do vaso.
depois uma camada de tecido muscular, né, que é justamente para promover vasoconstrição e vasodilatação, e a cápsula em volta do vaso de tecido também fibroso para formar aí, né, a sua camada exotelial, certo? Então, pessoal, veja bem, tecido epitelial de revestimento aí para o vaso. Então, entre a íntima do vaso e o endotélio se forma um acúmulo dessa placa de ateroma, ou seja, que você já sabe agora como que é, tá bom? Por migração ativa de células inflamatórias, por acúmulo de LDL colesterol também nessas placas, formando células espumosas, e o recrutamento de células musculares lisas para a formação de uma cápsula fibrosa que irá formar, né, em volta dessa placa de ateroma, tentando estabilizar essa placa de ateroma, tá bom? O problema é que se forma um centro necrótico, esse centro necrótico acaba sendo exposto, e quando ele é exposto forma-se então, pelo conteúdo altamente trombogênico, a formação de um coágulo que impede o fluxo sanguíneo. O impedimento desse fluxo sanguíneo acaba gerando a necrose do tecido adjacente, ok? Levando aí à morte das fibras cardíacas importantes, e dependendo da lesão, da extensão da lesão, né, e da extensão da necrose provocada por essa hipóxia tecidual, a pessoa não tem condição de recuperar-se desse infarto. Quando a pessoa volta do infarto, foi uma baixa lesão, mas o fato é que aconteceu a lesão, vai ter aqui uma necrose coagulativa, depois essa necrose coagulativa ela vai se liquefazer e ter transformado em tecido fibroso que não tem função muscular, então o coração perde força, perde ganho sistólico, e a pessoa volta sempre com o coração mais enfraquecido. O fato é que essa formação da placa de ateroma e a ruptura dessa placa de ateroma posteriormente, se não foi tratado, se não foi farmacologicamente corrigido, nutricionalmente corrigido, essa pessoa vai aumentar muito essa placa de ateroma, vai provocar muitos processos inflamatórios dentro do centro necrótico. Isso vai liberar enzimas proteolíticas que agridem a parede do vaso, rompe essa placa e aí leva a trombose e a oclusão do vaso sanguíneo, tá bom? Então aqui seria mais ou menos esse esquema resumido. Primeiramente um vaso normal, a pessoa começa a acumular então uma vida sedentária, o que já favorece a má circulação sanguínea. A baixa circulação ou má circulação aumenta o óxido nítrico, abaixa os índices de óxido nítrico, aumenta as moléculas de adesão, o que já traz células inflamatórias para a íntima do vaso, ok? Por isso aí varizes e essas coisas de sedentarismo, associado ao sedentarismo, um excesso de lipídios sendo transformado em LDL colesterol. O LDL colesterol também, ele acima de 130 mg migra para a íntima do vaso, aonde é fagocitado pelos monócitos que já estão lá, aumentando-se então o número de células espumosas inflamatórias, formando-se a placa de ateroma, encapsulada, que em determinado momento rompe e forma o coágulo, levando ao infarto. Mas nesse momento aqui, em que vocês percebem que do 1 para o 2 ainda não aconteceu nada, mas para o 3 já começou a diminuir a luz do vaso, 4 a luz está diminuída, nesse momento a pessoa já sofre com anginas e isquemias importantes, que já levam ela a suspeitar que tem algo errado, e obviamente se ela procurar algum auxílio e reverter a situação farmacologicamente, nutricionalmente, ela ainda conseguirá ter uma qualidade boa de vida. O que não pode chegar normalmente é esse estágio avançado da placa de ateroma, onde a pessoa já estará sofrendo com infartos múltiplos, e com certeza não é só um infarto que essa pessoa vai sofrer. O infarto é consequência de uma placa de ateroma que se rompeu em um local específico. E aí sempre a classificação, nós temos a angina instável, a classificação dos sintomas, causada por estenose fixa da artéria devida ao ateroma. Que é essa angina instável? É justamente essa situação, ela tem a placa de ateroma, porém ela está estabilizada por tecido fibroso, tá bom? Nesse momento a pessoa está sofrendo dor devido à estenose ou estreitamento do vaso, tá bom? A angina instável causada por trombo de plaquetas e fibrinas, então é quando ocorre
as microlesões já dessa placa de ateroma devido à resposta inflamatória que leva à formação de interferon gama, tromboxanos e outras enzimas proteolíticas, causando então ativação de plaquetas e fibrinas. Pode ser um pouco ou pode coagular, ocluindo toda a luz do vaso, tá bom? Então isso é angina estável. Angina variante, causada por espasmos em artérias afetadas por doença ateromatosa, tá bom? E aí o último estágio, que é o infarto agudo, que é a necrose de uma parte do músculo cardíaco causada pela oclusão do vaso, né, e devido à obstrução, né, do tecido cardíaco, da oxigenação provocada pela obstrução ali da placa de ateroma. Então a artéria coronária é bloqueada, nós não passamos o sangue para o outro lado, falta de oxigenação leva a necroses importantes e ao infarto. Então, o infarto agudo do miocárdio continua, como eu falei, a ser a maior causa de morbidade do mundo. A sua característica é a isquemia do miocárdio. As células danificadas do tecido do miocárdio liberam enzimas e as enzimas alcançam a circulação por via linfática, tá bom? Então, essas enzimas é que nós dosamos em laboratório e o diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento e reverter essa situação. Então, as metas do gerenciamento do infarto agudo do miocárdio é o diagnóstico precoce, né? Ele já começa desde o lipidograma, como nós vimos na aula anterior, a dosar os lipídios, principalmente verificando ali os níveis de LDL e colesterol, tá bom? E dessa verificação constatou-se que o LDL colesterol já está acima de 130, se a pessoa está com sintomas ou não está com sintomas, o LDL está alto, esse LDL deve ser revertido, tá bom? Porque a gente sabe que LDL acima de 130, ele já é aterogênico e com certeza estará prejudicando a saúde dessa pessoa, ainda que silenciosamente, tá bom? Então, o início precoce do tratamento é adequado, a monitoração da reperfusão, tá bom? Detecção de danos do miocárdio, ou seja, já verificar ali se a pessoa tem ou não tem algum dano, né, um microinfarto que seja, por angiografias, como vocês viram no vídeo anterior, tá bom? Que são importantes para detectar essas placas de ateroma, que estado estão e como que eu devo agir. Se vai ser possível fazer ali um stent, um cateterismo para postergar um possível infarto enquanto eu faço ali o tratamento. Estabelecer alta qualidade nos cuidados com o paciente e gerenciamento de custo, tá bom? Atualmente 6 milhões de ataques cardíacos com angina nos Estados Unidos por período. Desses 6 milhões, 700 mil hospitalizados com infarto agudo do miocárdio todo ano, 500 mil morrem devido a infarto agudo do miocárdio e 75 mil com alta taxa sem diagnóstico, tá bom? Ou seja, a pessoa chega às últimas instâncias, não procuram auxílio médico, tá bom? E já chega infartado e de forma irreversível acabam morrendo. E 20% das más condutas na emergência são devido a erros no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Daí a importância de profissionais treinados, sabendo exatamente como deve proceder num protocolo de dor torácica, tá bom? E aí o auxílio do laboratório, que contribui hoje por 80% dos diagnósticos, tá bom? Dentro dessa somatória de fatores. Então, o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio é principalmente por histórico caracterizado por dor peitoral, mudanças ou alterações no eletrocardiograma, como nós já falamos, e níveis elevados das enzimas cardíacas. E as ferramentas usadas para o diagnóstico chegou com dor torácica, então é feito um eletrocardiograma e já colhe-se o sangue para fazer os marcadores cardíacos que nós iremos estudar, tá bom? Os marcadores cardíacos, então, são principalmente esse: mioglobina, troponina, tá bom? Isoforma MB e CK-MB e lactato desidrogenase. A gente percebe que quando o músculo cardíaco já está sofrendo com angina, né, com a baixa oxigenação,
esse sofrimento elevado já leva à alteração das enzimas. Por que são as enzimas, pessoal? Cada célula do meu corpo, ela tem enzimas específicas, tá bom? E tem enzimas que estão em várias células, tá bom? Então, por exemplo, uma célula muscular cardíaca, ela vai conter essa enzima no seu citoplasma, que é a mioglobina, vai conter troponina, a CKMB, que é uma fração muscular de enzima especificamente do miocárdio, mas a gente vai ver que ela não é tão específica assim, e a lactato desidrogenase. Então, o que isso é feito? Com dor torácica, né, a pessoa com angina, essa dor torácica tem que ser descartada. Se essa dor torácica teve início em até 6 horas, é interessante, a primeira enzima que vai elevar é a mioglobina, tá bom? Porém, a mioglobina, depois das 6 horas, ela não tem muito valor preditivo, porque ela vai ela já é liberada ali pelo rompimento da célula muscular devido à necrose e depois ela já perde ali a sua estabilidade dentro da corrente sanguínea, tá bom? E a próxima enzima, que é a enzima inflamatória, desta situação que ocorre aqui, a elevação dela é a troponina, olha que ela se eleva em até 12 horas e depois, né, que já ocorreu ali um provável infarto do miocárdio, ela já consegue elevar um pouco mais e depois abaixa. Então a troponina vem se elevando nas horas seguintes do pré-infarto. Aqui a pessoa, com certeza, ela já infartou, nós temos um pico de CKMB. O CKMB ele sofre um pico quando a pessoa infarta, ou seja, como é uma enzima específica do miocárdio, o miocárdio rompido libera muito CKMB, depois abaixa. Tá bom? E é por isso que você percebe aqui antes, né, das 12 horas que se antecedeu ao infarto. Então o infarto ocorreu aqui depois um pouquinho das 12 horas, tá bom? Onde você levou muito CKMB e com isso a troponina foi junto. A troponina ela eleva-se aqui antes do infarto, né, quando a pessoa está sintomatológica com dor no peito, angina, tendo ali provavelmente microinfartos. Então é essencial que o laboratório, né, se resolva da seguinte maneira. É essencial que os médicos também entendam isso, tá bom? No histórico de angina, essa angina tem menos de 6 horas, já dosa a mioglobina, tá bom? Tem mais de 6 horas, dosa a troponina, tá bom? E chegar a dosar o CKMB, ele só vai elevar realmente a níveis acima do valor de referência quando a pessoa infartou, aí já não adianta mais, tá bom? Então eu falo que o CKMB, ele é muito importante no acompanhamento pós-infarto, né? Antes disso, o interessante é dosar a troponina e a mioglobina, tá bom? E essa outra enzima aqui, ó, lactato desidrogenase, tá bom? Ela se eleva, vai se elevando, né, de uma forma bem letárgica, e atinge o seu máximo pico ali depois de quase 2 dias, tá bom? E depois ela começa a baixar novamente. Principalmente é uma enzima que tem no citoplasma da célula, então ela vai sendo liberada ali naquele momento, né? E após o infarto, né, que ocorre justamente aqui no pico do CKMB, tanto é que eleva a troponina, né? Aí sim eu tenho um aumento da elevação da lactato desidrogenase. Então, os principais marcadores cardíacos hoje é a mioglobina e a troponina, tá bom? Sendo o CKMB uma forma de acompanhar o infarto, tá bom? O pós-infarto, para ver se a pessoa que recuperou, ela vai infartar de novo, se está aumentando, se está diminuindo. Porque se estiver diminuindo, é sinal que ela está recuperando da lesão, tá bom? Se ela voltou do infarto. Mas se em meio a essas determinações diárias, esse CKMB volta a aumentar, o que significa? Ela está sofrendo novamente, né, um microinfarto, provavelmente uma angina instável, uma placa de ateroma que se rompeu em outro lugar, e aí vai em série, né, levando a vários infartos, isso também é possível. Tá bom? Então o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio em relação à realidade, a literatura fala que atinge principalmente homens, mas a realidade é que 33% das pessoas infartadas hoje no mundo são mulheres,
A realidade da literatura fala que é possível acima dos 65 anos de idade, mas a nossa realidade fala que de 35 a 50% tem menos de 65 anos de idade. A dor peitoral, 11 a 25% não apresentam dor no peito, tá bom? O que chama a atenção, tá bom? Condição de dor peitoral, 35% dos infartos do miocárdio não apresentam dor, como dor com pressão, tá bom? Sudorese excessiva, 40% dos infartos agudos do miocárdio não exibem sudorese excessiva e histórico agudo de angina. Mais de 50% não tem histórico cardíaco. Então, assim, o que a literatura faz é nortear aquilo que é clássico, né? Então, o que é clássico no infarto? É um homem acima de 65 anos, sofrendo com dor, angina no peito. Então, isso sudorese, isso já é sinal de alerta para as pessoas nessa faixa etária. Mas a gente está vendo aqui que alguns casos fogem à literatura, que é a realidade. 33% dos infartados são mulheres, de 35% a 50% tem menos de 65 anos e 11% a 25% não apresentam dor no peito. Então, pessoal, o essencial é que as pessoas de 6 em 6 meses dosem o seu perfil lipídico, tá bom? E aí acompanhe a questão dos seus lipídios, se está alto, se está baixo, faça um acompanhamento periódico, porque deixar a bomba estourar, muitas pessoas morrem sem saber por quê, a famosa morte súbita, e vocês veem aqui por quê, olha, não tem histórico cardíaco, não exibe sudorese e não tem dor no peito, tá bom? Então tem uma porcentagem da população que é assim. Bom, então o essencial é o exame preventivo, que aí é o lipidograma mesmo, tá bom? Então, a estatística de dor peitoral na emergência de 6 milhões de pessoas com dor peitoral, 300 mil casos são diagnosticados por eletrocardiograma. Porém, a maioria dos casos, de 5,7 milhões, não são diagnosticados pelo eletrocardiograma. Daí, né, eu ter aberto a aula, o protocolo de dor torácica, a pessoa entrar com dor no peito e ela já faz um eletro e automaticamente colhe sangue para fazer as enzimas. Porque é uma porcentagem muito baixa que é diagnosticada ali nas alterações do eletrocardiograma. Então, se já está com o eletrocardiograma alterado, a pessoa já é admitida na UTI, tá bom? E aí tomam os procedimentos, depois dos procedimentos recebem a alta, tá bom? Porém, a grande maioria não é diagnosticado pelo eletrocardiograma e entra as enzimas do laboratório, tá bom? Aonde, através dessa enzimopatia, 1,6 milhões de pessoas com enzimas alteradas são admitidos com sintomatologia, tá bom? Desses 1,6 milhões, 350 têm um infarto agudo do miocárdio confirmado, 800 são angina inconstante, ou seja, tem uma alteração, porém ainda não está infartando, mas aí já requer um tratamento, e 450 apresentam apenas uma dor corporal, né, dor ali, que são descartados, né, não da lipemia, exige um tratamento, mas é uma dor considerável relacionada a um possível infarto se postergar esse tratamento, essa cura. Desses 5,7 milhões, 4,1 milhões são liberados da emergência, 75% sem diagnóstico de infarto agudo, 75 mil sem diagnóstico, ou seja, são outras causas, né? Gases acumulado no peito, uma pancada no peito, uma dor muscular, né? Qualquer, uma dor nas costelas, enfim, tudo não pode ser negligenciado. Então, a maioria dos casos, como vocês estão vendo aqui, são dores que não são relacionadas ao infarto, mas nós não podemos negligenciar isso, por isso o eletrocardiograma e as enzimas fazem o seu papel, né, dentro de uma interpretação correta de diagnosticar esses casos. Então, no eletrocardiograma, 95% dos eletrocardiogramas identificam o infarto no miocárdio, mas muito tarde para iniciar uma terapia tromboembolítica, que são já esses casos aqui, né, de 300 mil casos diagnosticados, é porque já estava realmente muito tarde, por isso que eles já são admitidos diretamente na UTI, tá bom? Nesse caso aqui, no infarto agudo do miocárdio, né, apenas 50% do caso
apresentam a elevação de ondas Q, tá bom, do eletrocardiograma, tá bom? E o não diagnóstico por eletrocardiograma, pessoal, ele inicial perde em 40% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio e 20% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não são diagnosticados. Por isso que não dá para fechar diagnóstico somente com eletrocardiograma. E aí vem um marcador cardíaco, tá bom? Mas qual que é o marcador cardíaco ideal? Aquele que tem uma alta sensibilidade e especificidade à célula cardíaca, aparece rapidamente após o infarto agudo do miocárdio e permanece anormal por vários dias e pode ser ensaiado e liberado rapidamente. Então, ou seja, não existe esse marcador como nós vimos no primeiro gráfico, né? A mioglobina após as 6 horas ela já começa a diminuir o seu pico, a troponina ela até permanece um pouco antes do miocárdio, do infarto agudo do miocárdio, mas tem que sim, são questões de minutos e horas a pessoa já está infartando também. Então não existe um marcador assim, então vários marcadores são necessários. Então os exames laboratoriais nós temos o TGO, né, que é a aspartato aminotransferase, nós temos o gama-GT, o LDH, a proteína C reativa ultrassensível, o CK total, CKMB, troponina total, troponina I e mioglobina. Todos esses exames dessas enzimas, essas enzimas se alteram durante o infarto do miocárdio e precedem o infarto do miocárdio, principalmente troponina e mioglobina, tá bom? Essas outras aqui, infelizmente, elas se alteram pós o infarto agudo do miocárdio, então seria mais para acompanhamento. Agora essa daqui, troponina total e troponina I e mioglobina são interessantes porque elas se alteram momentos antes do infarto, naquele momento que a pessoa está sofrendo uma angina, porém ainda não infartou. Então, o aspartato aminotransferase, que é encontrado em altas concentrações no fígado e músculo cardíaco, é abundante também em músculo esquelético, rins, pâncreas e cérebro. Então, essa enzima ela é encontrada em fígado, músculo cardíaco, músculo esquelético, rins, pâncreas e cérebro, tá bom? Ah, professor, eu pensava que TGO era só para marcador hepático. Engano seu, né? Essa enzima é liberada quando há uma necrose tecidual, principalmente nessas regiões: fígado, músculo cardíaco, músculo esquelético, rins, pâncreas e cérebro, tá bom? Então aí correlaciona-se muito a clínica, TGO alterado com dor no peito. Então essa necrose está vindo da onde, gente? Provavelmente do coração. Mas não dá para afirmar que é só do coração, só com TGO, por isso eu preciso de outros marcadores, tá bom? Aí TGO com a troponina elevada seria, né, altamente indicativo de que a pessoa vai infartar. Ou que já infartou, né? Porque nesse caso aí já houve o rompimento das células, certo? Então LDH, que ela é a desidrogenase lática, tá bom? Largamente distribuído no organismo, estando presente na maioria, se não em todos os tecidos. Por isso que você viu ali no primeiro gráfico que eu demonstrei, né, se quiser voltar o vídeo depois e acompanhar, né, que o LDH ele se altera muito lentamente, e depois do infarto ele ainda vai sofrer um pico e depois ele começa a diminuir, depois ali de 3 a 4 dias, tá bom? Ele desaparece, mas ele está presente em todas as células do corpo. Ok? Gama-GT, tá bom? Gama-glutamiltransferase é altamente encontrado em células ativas quando há troca de aminoácidos. Então, por exemplo, rins e intestinos. É encontrado também em pâncreas, próstata, glândulas salivares, vesícula seminal, cérebro e coração. Então, gama-GT, pessoal, não é exclusividade do fígado, como você pode estar vendo aqui. Mas por que os médicos pedem gama-GT para avaliação hepática? Porque a pessoa foi no consultório médico com uma dor abdominal a esclarecer. Então aí sim, essa dor está vindo por lesões hepáticas, tá bom? Aí o apalpar ali, né, principalmente, esclarece essas coisas. Com a alteração dessas enzimas vai apontar, obviamente, para a confirmação da clínica. Nesse caso aqui, uma pessoa infartada também vai elevar a gama-GT, tá bom? CK total, presente em musculatura esquelética, cardíaca e útero, presente também no cérebro. Então vai alterar em problemas musculares, cardíacos, tá bom? Musculares em geral, como o útero é um músculo, tá bom? Vai ter problemas ali também.
presente também no cérebro, ok? E quando eu falo presente em musculatura esquelética, tá bom? É geral, certo? Então, CK total, importância clínica, marcador precoce para indicação da lesão no músculo esquelético e cardíaco. Não é tão precoce assim, porque se houve a lesão é porque já ocorreu o evento, tá bom? Detecção no soro ou plasma, acontece a concentração de CK total se eleva 4 a 8 horas após o começo da dor peitoral, mesmo que o CK-MB atinja picos dentro de 12 a 24 horas, tá bom? Retornando ao normal de 3 a 4 dias depois. Então veja bem, o CK total, apesar de não ser específico, ele tem uma elevação muito antes do que o CK-MB. Então o CK total alterado, com troponina alterada também, com dor torácica, então é um indicativo ali que a pessoa vai infartar, tá bom? Porque o CK-MB, ele realmente é muito específico do coração, então quando essa lesão começa a alterar ali muito, aí o CK-MB sobe. Então a desvantagem, presente no tecido muscular, cardíaco e esquelético. Então se a pessoa tiver, por exemplo, sofreu um acidente, né, e está com risco de infartar, você não sabe se esse CK total está se elevando pela injúria sofrida muscular ou do coração, tá bom? Então a importância de novos marcadores aí é que 40% dos pacientes diagnosticados tardiamente, certo? 5 a 13% dos pacientes recebem alta erroneamente, tá bom? 10 a 26% morre, é aquilo que a gente falou, diagnóstico errado, tá bom? Não dá para confiar somente nos marcadores, tem que ter eletrocardiograma, e tem que ter marcadores específicos. Nesse caso aqui, os novos marcadores, que já não são tão novos assim, é a troponina e a mioglobina, tá bom? O eletrocardiograma inicial não detecta acima de 40% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Enzimas cardíacas CK e CK-MB não diagnosticam acima de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio. E eletrocardiograma mais enzimas não diagnosticam acima de 20% dos pacientes. Então, importância aí desses marcadores novos, nesse caso aqui o teste CK-MB se tornou mais importante o teste de enzima no soro do diagnóstico do infarto agudo do miocárdio e não é exclusivo do tecido cardíaco, tá bom? Ele tem alta especificidade, porém não é exclusivo. As melhorias dos ensaios na obtenção de critérios desejáveis de diagnóstico, especificamente especificidade cardíaca, especificidade da detecção e sensibilidade na detecção rápida, econômica na detecção uniforme da distribuição cardíaca, tá bom? E imunoensaios, tá bom? Que em geral levam 30 minutos usando anticorpos monoclonais anti-CK-MB que medem a concentração em massa de CK-MB, são 100% específicos e têm sensibilidade de menor que 1 micrograma por litro. Porém, apesar dessa sensibilidade, tá bom? Ele não é exclusivo do músculo cardíaco, como a gente viu aqui, certo? Mas com dor torácica, né, as coisas que não são exclusivas passam a ser, ok? Devido à clínica, certo? Mas, como eu falei, o CK-MB ele se eleva muito depois do infarto. Então, antes é quase impossível ali detectar, tá bom? Então, o que se recomenda hoje é a mioglobina, troponina e CK-MB massa, né? Os marcadores bioquímicos de infarto agudo do miocárdio. Ah, professor, o senhor falou de PCR ultrassensível. Pessoal, PCR, ele primeiramente é uma proteína C reativa, tá bom? A proteína do complemento, que é produzida no fígado. E como que essa proteína é produzida? Tá? As células de defesa, né, como você viu, isso é geral, tá? As células de defesa, quando elas entram em leucorrexia, que é a morte celular do leucócito, elas liberam fosfocolina. Essa fosfocolina vem da membrana do tecido lesionado e das membranas dos leucócitos lesionados. Essa fosfocolina atinge a corrente sanguínea, tá bom? E vai até o fígado, e o fígado, ativado por fosfocolina, produz PCR, que é a proteína C reativa. Então, o que é PCR ultrassensível? PCR comum, ela é medida em miligramas, tá bom? A ultrassensível, você consegue mensurar pequenas quantidades, são microgramas, ok?
E aí, por isso que chama ultrassensível, você consegue detectar frações muito pequenas de PCR, porém não é específico. Uma resposta inflamatória qualquer pode elevar PCR e PCR ultrassensível, tá bom? Agora, se a pessoa não tem nenhum quadro inflamatório, artrite, reumatismo, infecções no momento, né? E se ela está sofrendo dor torácica e se levar a PCR ultrassensível, aí sim pode estar correlacionado ao coração, tá bom? Nesse caso aqui, marcadores bioquímicos de infarto agudo do miocárdio, a gente usa mioglobina, CK-massa e troponina. E olha só, né, por isso que eu falei anteriormente, CK-MB, CK total, TGO, desidrogenase lática, PCR ultrassensível, eles não são específicos da célula cardíaca, porque ele tem outras células, como você já viu também, mas associado a um prognóstico de dor torácica pode ser sugestivo. O problema é que esses marcadores eles se alteram muito próximo ao infarto, né, de forma significativa, ou pós o infarto. Então, hoje eles são usados mais para acompanhar uma pessoa pós-infartada, tá bom? E o que é realmente padrão ouro dos marcadores é isso daqui, ó, troponina e mioglobina, tá bom? Porque olha só, o marcador, né, troponina, o início de 2 a 3 horas, né, antes do infarto, tá bom? Pico de 6 a 9 horas, ou seja, a pessoa está sofrendo com angina ali, essa dor já tem 2 horas, já tem 3 horas. Ele não vai achar troponina circulante, tá bom? Porque a troponina só começa a elevar depois das 3 horas. Então, na anamnese o médico pergunta, quanto tempo tem essa dor? Dor já tem umas 3 horas. Então, é interessante o médico nesse momento dosar a mioglobina, porque se alterar a hemoglobina, a mioglobina, qual que é a vantagem? Alta sensibilidade de detecção precoce do infarto agudo do miocárdio, tá bom? Desvantagem, baixa especificidade, rápido retorno ao normal. Porque depois de 9 horas eu tenho um pico e até as 18 horas ali o negócio, a 24 horas já tem a normalização. O que é a mioglobina? Vamos falar assim, entre aspas, a hemoglobina do músculo, tá bom? A hemoglobina serve para quê? Transporte de oxigênio e CO2. Tá bom? É depositado então oxigênio na célula, mas o próprio músculo tem uma reserva de oxigênio ali através de mioglobina, tá bom? E aí, por quê? Não há possível falta de oxigênio, ele pega essa mioglobina. Então, quando começa a ocorrer uma baixa hipóxia, começa a ter uma elevação dessa mioglobina. Com dor torácica, ela é altamente sugestiva de infarto, tá bom? Depois da mioglobina nós temos a elevação da troponina, que começa a elevar 3 horas depois, ou seja, 3 horas depois a mioglobina já está ali na metade para o meio do caminho para sofrer um pico, tá bom? E a troponina ali está começando a se elevar e permanece, né, depois, né, formando um pico ali de 10 a 24 horas. E é bom para estratificação de risco, maior sensibilidade e especificidade do que o CK-MB. E o diagnóstico tardio, tá bom? Ou seja, o diagnóstico tardio do CK-MB é suplementado pelo diagnóstico precoce da troponina, tá bom? A desvantagem é a baixa sensibilidade para o diagnóstico com menos de 6 horas, que só seria contemplado pela mioglobina, tá bom? De sintomas limitando para o diagnóstico de reinfarto, né? Então, qual que é o grande erro? A pessoa está com angina, a pessoa vai lá no hospital, só dosa troponina, tá bom? E deu troponina negativo, manda embora para casa, descarta-se o infarto. Não pode ser assim. É por isso que os protocolos de sepsis atualizados, eles falam o seguinte, a pessoa está com dor no peito, né? Dosa mioglobina e troponina. Por quê? Se pegar ou um ou outro, tem um infarto em andamento, com dor torácica, tá bom? Mas mesmo assim, só tem troponina no laboratório. Então o que eles estão fazendo? Chegou lá, dosou troponina, deu uma pequena elevação de troponina, ainda que não seja significativo, espera-se 2 horas depois, tá bom? E dosa troponina de novo. Por quê? 2 horas depois, você percebe que a troponina ela começa a elevar, né, de 3 a 12 horas. Então, eu dosei no momento de 3 horas.
antes das 3 horas, deu uma troponina normal, porém tá ali elevando. 2 horas depois eu já entrei nesse pico aqui de 3 horas, cara. Na elevação, então eu percebo a elevação da troponina. Opa, peraí, dor aguda do miocárdio, né? 2 horas depois da primeira detecção houve uma elevação, ou seja, esse paciente é altamente sugestivo, tá bom? E ele continua ali. Se 2 horas depois a troponina deu um valor e permaneceu no mesmo valor, ou seja, não tem elevação, não tem pico delta que a gente chama, elevação da troponina depois de 2 horas, essa pessoa com certeza ela não está infartando, essa dor torácica não vem, né, do infarto, tá bom? E a troponina, ela é sugestiva quando a pessoa está com dor no coração, por quê? Ela é uma proteína inflamatória, então se a pessoa está com sepse, ela vai dar troponina elevada. Se a pessoa está com insuficiência renal, ela vai dar troponina elevada também, ok? E aqui CKMB, tá bom? Eleva-se de 3 a 12 horas, tendo um pico de 10 a 24 horas, 3 a 4 dias. Tá bom? Uai, pessoal, está até melhor, né, do que a troponina. O método de dosagem é rápido, e maior custo e eficiência. Bom para o diagnóstico de reinfarto precoce. Então é só para isso que é bom, viu, pessoal? Porque realmente, né, estudos atuais já comprovam, apesar da literatura você estar enxergando assim, os últimos congressos de cardiologia eles têm falado que a morte do CKMB para diagnóstico, tá bom? Então quem confia só no CKMB, apesar da literatura falar isso daqui, que tem um início muito semelhante à troponina, né? O fato é que a troponina ela se eleva antes do infarto. Quem espera a elevação do CKMB, né, pode correr, e já teve casos de pessoa diagnosticar erroneamente quando ela acompanha só pelo CKMB. Então o ideal é ter a dosagem de mioglobina, troponina e CKMB, tá bom? Na ausência de todos, usa só troponina com intervalo de 2 horas, como eu expliquei aqui, que vai dar certo no final. A troponina elevou-se em 2 horas, da troponina dosada inicialmente, deu um valor X. 2 horas depois aumentou, com dor torácica, ela tem uma eficácia, apontamento para um infarto, tá bom? E aí a pessoa pode ser tratada antes do infarto, leva para o cateterismo, faz uma angioplastia, né, antes da pessoa infartar, porque ela vai perder menos músculo cardíaco do que se deixar infartar, às vezes ela nem volta, tá bom? Então seria isso, certo? Então a importância clínica do CKMB é um marcador mais específico para a detecção de lesão do músculo cardíaco do que o CK total, sim. A dosagem seriada aumenta a sensibilidade para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, sim. Detecção no soroplasma, e as concentrações de CKMB começam a levar 4 horas após o início da dor precordial. Os picos são atingidos em torno de 24 horas, retomando ao normal a 48 horas. As desvantagens presentes no músculo, no tecido muscular cardíaco e esquelético. Porém, pessoal, como eu falei, após a lesão de várias fibras cardíacas que você já vai ter um aumento do CKMB. Então a troponina se eleva antes, ok? Então o CKMB né, e a literatura, embasada na literatura atual, né, de cardiologistas e congressistas, falam que dosar CKMB para prever o infarto não dá certo. O ideal é mioglobina e troponina, tá bom? CKMB, os métodos de medição, atividade enzimática, a gente dosa por atividade enzimática ou por complexos imunológicos, tá bom? Da atividade enzimática, o teste clássico onde a quantidade de enzima é medida através do consumo de substrato, é o famoso, né, método enzimático, tá bom? E o imunológico, são utilizados anticorpos monoclonais que medem a massa de enzima existente na amostra. É mais específico, mais caro também, tá bom? E requer um aparelho, uma automação que trabalha com imunodiagnóstico, ok? No caso aí do CKMB, tá bom? CKMB fração massa, né, dividido por CK total. É usado para diferenciar lesão tecidual em músculo esquelético de lesão em músculo cardíaco. Como que é feito isso? CKMB, tá bom? Dividido por CK total. Tendo uma relação maior do que 6%, é lesão no miocárdio.
Se CKMB dividido por CK total for menor do que 6%, a lesão é no músculo esquelético. Mas isso se o CKMB dosado for o CKMB massa, tá bom? Então, por que os testes de massa são mais confiáveis do que os testes de atividade? Tá bom? Porque tem o CK atividade e o CK massa, tá bom? Por que os CK massa são mais confiáveis? Porque possuem melhor sensibilidade analítica. O teste de CKMB massa detecta cataliticamente enzimas ativas e inativas, assegurando o aumento da sensibilidade. Então, melhor sensibilidade diagnóstica, tá bom? Teste de massa detectam lesões do miocárdio de 1 a 2 horas antes do que o teste de atividade, tá bom? Menos resultado falso positivo e possuem pouco ou nenhuma interferência de macromoléculas, como é o caso do CKMB e o CK total, tá bom? E também hemólise, pouco ou nenhuma interferência quando o sangue está hemolizado. E a desvantagem é o preço, é altamente, bem mais caro do que dosar uma troponina, do que dosar uma mioglobina, dosar o CK massa, que é bem mais específico, não sofre interferência de hemólise, como você viu aí, não sofre interferência de macromoléculas, como é o caso de CK total e CKMB atividade, tá bom? O CKMB na detecção do infarto agudo do miocárdio, estudos mostram que a sensibilidade e especificidade de uma única dosagem varia consideravelmente com o tempo em que a amostra é colhida após o início da sintomatologia. Então, de 17% a 62%, a 0 hora do atendimento no setor de emergência, 92% a 100% a 3 horas, tá bom? Os estudos mostram que a curva tradicional, é de CKMB de 0, 12 e 24 horas, deva ser substituída ou acrescentada de dosagem por períodos mais precoces, 0, 3 e 6 horas, quando se utilizam métodos mais sensíveis, tá bom? É o que se fazia, antigamente, é o mesmo que eu falei com a troponina, dosava ali dosa a troponina a 0 horas e depois 2 horas depois do atendimento, observa-se a elevação, já tem uma correlação ali com o infarto, tá bom? Se a pessoa tiver dor torácica, tá bom? Porque se ela tiver com septicemia na UTI, como eu falei que a troponina é uma enzima inflamatória também, ela vai dar alterada, mas não correlacionada ao infarto. CKMB eles faziam a mesma coisa, só porque eles dosaram de 0, 12 e 24 horas e perceberam que se dosar de 0, 3 e 6 horas, isso seria melhor, tá bom? Então, o paciente chegou CKMB 0 horas, tá bom? Depois 3 horas, depois 6 horas. Observou-se uma elevação, então a pessoa está infartando, ok? O problema é que 0, 3, 6 horas, 1 hora essa pessoa infarta. E troponina com 0 e 2 horas você já percebe essa sensibilidade aumentada. Então por isso que hoje eles preferem mais dosar troponina do que dosar CKMB como sugestivo de protocolo de dor torácica, tá bom? Então não é que o CKMB não funciona, a troponina é melhor nesses casos, tá bom? CKMB em angina. Os aumentos séricos em paciente com angina instável pode acontecer, mas não são típicos como no infarto agudo do miocárdio, pois não ocorre oclusão total e necrose, tá bom? Os indicadores prognósticos em paciente com angina instável, paciente com elevações de CKMB, possuem maior risco de infarto agudo do miocárdio e morte súbita do que aqueles que em níveis que permanecem inalterados, tá bom? Então, o problema aqui, pessoal, CKMB em angina, a gente viu que 33% das pessoas praticamente não sofrem com angina, então já chegam a infartar. E é onde eu recomendo sempre acompanhar de 6 meses o lipidograma e o aumento do LDL colesterol e do colesterol total, ok? Mesmo não tendo sintomas, e esses valores de LDL têm que ser reduzidos e a pessoa também detectou-se o LDL aumentado, é interessante que elas façam uma angiografia para ver se já não tem formação ali de placa de ateroma, para estar acompanhando sempre, para não ser uma dessas estatísticas de pessoas que sofrem infarto agudo do miocárdio e não vêm, por esse motivo,
buscar nenhum auxílio médico, porque esses protocolos que nós estamos falando aqui são protocolos de pessoas que já chegam com dor torácica no ambiente hospitalar. Então, o CKMB, a gente viu que ele pode ser dosado enzimaticamente ou imunologicamente, e dentro do laboratório as coletas de amostras, né, os procedimentos normais para coleta e armazenamento, pode ser dosado em soro ou plasma. Bom, armazenamento a temperatura ambiente por 12 horas ou a refrigeração 4 graus Celsius por 3 dias e congelado menos 20 graus Celsius por 1 mês. Plasma pode ser o plasma EDTA, o plasma de heparina de lítio ou heparina sódica, tá bom? EDTA é aquele tubo da tampa roxa, a heparina lítica é o tubo da tampa verde e o heparina sódica. Normalmente você vai ter aí o seu... o tubo também da tampa verde. Então, observação, se o tempo de coagulação for aumentado, terapia trombolítica ou anticoagulante, o uso de amostras e plasmas é aconselhado, não usar oxalato como anticoagulante, tá bom? Uma das coisas que também a pessoa já chega ali com a troponina elevada, normalmente os médicos pedem a dosagem de dedímero. O que é o dedímero? O dedímero é um subproduto ali de enzimas de fibrinólise do fibrinogênio. Então, quando o dedímero está aumentado, é porque você já está em processo de coagulação e já degeneração de coágulo para formar outros coágulos, tá bom? Então, dedímero aumentado é mau prognóstico para quem já está sofrendo com dor no peito. Significa que ele está sofrendo ali, pode ser uma angina instável, não coagulou ainda, né? Então, o dedímero vai dar aumentado, né? Por esse motivo, tá bom? Então, o que é o dedímero? É uma enzima que se eleva em estágios de coagulação, certo? Então, se a pessoa está em eventos trombocoagulativos, né, o aumento do tempo de coagulação, alteração, né, do seu plasma, fibrinólise, o dedímero vai aumentar, tá bom? E a troponina aumentada com dedímero aumentada significa que essa pessoa tem uma placa de ateroma instável, tá bom? Troponina elevada sem elevação do dedímero significa que ela tem uma placa de ateroma ainda estável que não se rompeu, certo? E aí isso classifica o evento. Se eu tenho uma placa de ateroma instável, né, eu vou ter que levar essa pessoa para um cateterismo para não ocluir esse vaso e tem que ser emergencial, tá bom? Se tiver estável, eu vou ficar acompanhando essa pessoa e ao menor sinal de aumento de dedímero, cateterismo nela, tá bom? Então o fato é que esse acompanhamento ele tem que ser feito por angioplastia, cirurgias. Se a pessoa está sofrendo dor, né, ela vai com certeza passar por uma cirurgia antes que ela venha sofrer um infarto e danos maiores, tá bom? Os resultados do CKMB em nanogramas por ml ou microgramas por litro, tá bom? Limitação do processo, resultados maiores do que 300 nanogramas por litro ou microgramas por litro, você vai ter que diluir, porque ele não consegue detectar resultados acima de 300. Os resultados entre 0,5 microgramas devem ser relatados como menor que 0,5 nanogramas ao invés do valor numérico. Tem muitos laboratórios que colocam 0,5. Se está menor, tem que relatar como que está, tá bom? O intervalo de medição analítico de 0 a 100 nanogramas, tá bom? Esse é o intervalo de medição analítico do teste. Dentro desse intervalo aí, intervalo de referência de 0 a 3,6 nanogramas, tá bom? Para os sistemas aqui, eu estou embasando no sistema de imunodiagnóstico de Mention, ok? Da Siemens, certo? O critério diagnóstico é menor do que 5 microgramas por litro, né? Não é infarto agudo. A zona cinzenta está entre 5, maior do que 5, e infarto agudo do miocárdio maior do que 5. Então, zona cinzenta menor ou igual a 4 e maior que 5, tá bom? Então, tá ali naquela zona, tô entre 4 e 5, eu tô na zona cinzenta. Acima de 5 eu já tô infartado. Abaixo de 5, né, não é infarto agudo do miocárdio, certo? Mioglobina.
Como eu falei, a mioglobina é uma proteína ligadora de oxigênio contida no músculo estriado cardíaco esquelético e esquelético também. A sua função fisiológica é incerta, né, podendo servir como reservatório de oxigênio acessível somente em circunstâncias de hipóxia extrema, como eu já falei. Aumenta os séricos, ela aumenta quando ocorre trauma em músculo esquelético ou cardíaco. Tá bom? É um marcador tardio, seguindo de danos no miocárdio. Então, grande valor preditivo, negativo 100%, né, quando dosado entre 3 a 6 horas após o início da sintomatologia. Então, mioglobina funciona muito bem de 3 a 6 horas de diagnóstico. Após isso, quem vai atuar é a troponina. Então, em pacientes com infarto do miocárdio, o nível pode se elevar até 10 vezes a referência, tá bom? Os estudos de sensibilidade e especificidade da mioglobina para diagnosticar infarto agudo do miocárdio foram de 97 a 1%, 97,1% e 97,9% respectivamente. A perca de sensibilidade e especificidade de 77,2% em dosagem de 8 a 15 horas após infarto agudo do miocárdio, na insuficiência renal e nos danos do músculo esquelético. Tá bom? A coleta dessa amostra, nós temos que seguir os procedimentos corretos da coleta, pode ser feito em soro ou plasma, tá bom? Armazenamento a temperatura de 2 a 8 graus Celsius por 7 dias e a menos 20 graus Celsius por um mês. Pode ser colhido em plasma EDTA, heparina lítica e heparina sódica. Também evitar o oxalato como anticoagulante nesses casos. Você vai perceber que tanto para troponina, mioglobina, CKMB, CK total, tudo isso aqui são critérios de coleta, tá bom? Pode aplicar os mesmos critérios de coleta. Então, os resultados é nanograma por ml ou micrograma por litro. A limitação do processo é resultados acima de 1000 microgramas por litro. Você vai ter que diluir a amostra. Intervalo de medição ou sensibilidade analítica do método é de 1 a 1000 nanogramas por ml. Tá bom? O intervalo de referência é que o homem tenha de 16 a 96 nanogramas por ml de mioglobina circulante. Acima disso já é um provável infarto, uma lesão muscular importante. Tá bom? A mulher de 9 a 82 e o combinado ali de 10 a 92 seria um valor de referência geral, tá bom? Para o sistema de imunoensaio Dimension, pode ser que varie de sistema analítico para analítico, por isso que eu estou frisando aqui aonde eu retirei esses valores de referência, tá bom? O critério diagnóstico, a medição da mioglobina como meio auxiliar de diagnóstico para a estratificação do risco de infarto do miocárdio com valores preditivos negativos de até 100% em determinados períodos de intervalo após o início dos sintomas. Então, olha só, a mioglobina sempre se eleva antes, em questão de horas, do que o próprio CKMB. Então, ela tem um alto valor preditivo, né? Pode salvar vidas com muito mais rápido. O CKMB, você vai ali fazendo aquela curva de 3 horas, a pessoa já está com dor, né? Então chegou aqui com 5 horas de dor no hospital, se dosasse uma mioglobina já ali mataria a charada. Aí aqui com 5 horas ela vai dosar, depois 3 horas depois dosa de novo, 8 horas, depois 3 horas, 11 horas de sintoma, dosaria e perceberia essa elevação da CKMB, constataria o infarto do miocárdio. Se dosasse a mioglobina, já saberia muito tempo, tá bom? O problema é que muitos laboratórios não usam mioglobina e no Sistema Único de Saúde também não se usa mioglobina. Desconhecimento, valor, eu acho que é muito mais caro, né, internar um paciente pós-infarto do que colocar a mioglobina na sua medição. E vocês vão ver no final essa conclusão. Mioglobina, CK total e CKMB, tá bom? Mioglobina com duplo pico, o que é isso? A pessoa teve elevação, né, na 2,5 horas, começou a diminuir e teve um outro pico de hemoglobina. O que é isso? A pessoa teve um infarto e outro infarto, né, em 2 lesões importantes, e aí eu tive uma elevação do CK. O CK total ele eleva antes, porém não é específico, tá bom? E o CKMB, a pessoa já tinha sofrido aqui 2 infartos praticamente detectados pela mioglobina, tá bom?
Então aí eu coloco sempre, né, para vocês, alunos, esse conhecimento para chegar a discutir em questão ali a nível do ambiente hospitalar, que muitas das vezes a mioglobina pode parecer caro, mas no final das contas ela vai ficar barato para o hospital, se for dosado isso daí, quando se trata em desafogamento dos setores de urgência. A mioglobina resolve muito mais rápido, e mioglobina com troponina fecha praticamente ali todos os porcentagens da clínica quando se trata de enzimas, tá bom? Então, eletrocardiograma, mioglobina e troponina, cara, isso é o padrão ouro, extremamente, quase diamante, pode falar dessa forma. Então, a troponina, né, importância clínica, é útil no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, né, útil para a estimativa de angina instável, detecção no soro ou plasma aparece de 4 a 6 horas após infarto agudo do miocárdio, pico em 12 horas e permanecendo elevado até 7 dias. As desvantagens, então, presente no tecido muscular de regeneração, tornando-se menos específicos no infarto agudo do miocárdio, elevando em pacientes renais, como eu falei, elevando em pacientes com pneumonia, porque é um processo inflamatório e ela é uma enzima inflamatória, elevando em diabetes com comprometimento renal, porque o diabetes, como a gente viu na primeira aula de carboidratos, ele gera uma necrose microvascular, que aí eu vou ter que desenvolver nefropatia diabética, retinopatia diabética, isso tudo gera inflamações importantes e por isso eleva a troponina também. A maioria dos testes disponíveis fornece resultados qualitativos, tá bom? A sensibilidade absoluta para detectar a infarto agudo do miocárdio, no caso da troponina, tá bom? Dosagens múltiplas atingem 100% de sensibilidade, é o que eu falei, dose em 0 e 2 horas depois você já percebe um pico de elevação, né? Então, com dor torácica, isso está relacionado ao infarto agudo do miocárdio, tá bom? Teste mais específico para lesão do miocárdio, certo? E útil na determinação de risco em pacientes com angina instável, certo? Tá com dor instável, né? Percebeu essa elevação em 2 horas, é o que chamamos de delta de troponina, a pessoa já vai para o cateterismo. Então, detecção no soro ou plasma aparece 4 a 6 horas após, né, a dor pré-cordial, atinge pico em 12 horas e retorna ao normal em até 7 dias. As desvantagens: sensibilidade diagnóstica menor que a mioglobina, uma vez que não se eleva antes das 6 horas. E aí eu tenho a troponina I, nesse caso, tá bom? Que é a troponina que tem toda essa sensibilidade, né? Em angina instável, a presença de graus mínimos de lesões no miocárdio identificados pela troponina I é um indicador de prognóstico do paciente com angina instável, segundo Garvani, em 1995, velho. E agora que a gente tá dando moral para essas coisas, tá bom? Diagnóstico de infarto operatório, tá bom? No caso seria pré-operatório. E as características de coleta são as mesmas que a gente observou anteriormente, tá bom? E os resultados são reportados em nanogramas por ml, onde resultados acima de 40 nanogramas você vai ter que diluir e a sensibilidade é de 0,4 a 40 nanogramas. Os resultados abaixo de 0,4 devem ser relatados. Resultados menores que 0,04, tá bom? Nanogramas. Então, troponina aí, o intervalo de referência é de 0 a 0,05, tá bom? Então, deu 0,04, menor. Menor do que 0,04 tem que ser relatado, porque a sensibilidade só vai até 0,04, tá bom? E acima de 0,05 já é um valor de referência interessante, né? E aqui eu estou me embasando também, né, no ImmunoInsight Dimension da Siemens, ok? Então, troponina aí, critério para diagnóstico, possibilidade de ter 2 picos, tá bom? Que são os 2 cutoffs, ponto de corte. Então, estratificação do risco e infarto agudo do miocárdio, tá bom? Dano menor ao possibilitando um dano menor ao miocárdio. Então, a 0 horas ali, detectou-se 0,01 nanogramas, que já é alterado, né? Se você acompanhar aqui com o valor de referência 0,05 é menor do que 0,1, ou seja, a metade, então já deu alteração. 2 horas depois aumentou de 0,1 a 0,6, ou seja,
né, eu tive aqui um pico de elevação ou um delta de elevação, né, e 3 horas depois aumentou mais ainda, tá bom? A pessoa já está caminhando para um infarto, então não precisa disso aqui tudo, né? Em 2 picos eu já detectei, então já estratifiquei o risco do infarto agudo do miocárdio. Eu vou tratar antes que esse infarto aconteça, tá bom? Então, paciente saudável, vou ter uma troponina aí negativo, né, com uma angina estável que pode ser reversível. Eu já vou ter uma troponina aí alterada, 0,1 nanogramas, tá bom? E à medida que eu vou caminhando 2 horas depois, essa troponina vai aumentando, eu já aumento o risco do infarto agudo e já vou tratar antes, tá bom? Do problema acontecer, ok? Então é reversível o dano até 0,1 nanogramas, acima de 0,1 nanogramas até 0,6 eu tenho uma angina instável com aumento do risco do infarto agudo do miocárdio, e o dano ele já atinge uma pequena área do coração. Entre 0,6 e 1,5 o dano já é proeminente, a pessoa já infartou e aí a lesão já é irreversível, tem uma grande área afetada, tá bom? Então isso aí interpretando os valores da troponina I. Então troponina I, mioglobina, CK-MB e CK total, comparando os três. Então, olha só, troponina I, né, ela vai se elevar aqui de 4 a 6 horas após a angina, tá bom? E tem uma elevação com pico máximo 12 horas depois da situação clínica de dor. A mioglobina, como sempre, eleva antes e cai rapidamente. Então, entre 2 a 6 horas, a mioglobina é ideal para o diagnóstico. Depois a troponina, ela se torna aí com certeza um marcador extremamente sensível. Sendo o CK-MB também tendo uma elevação aqui, ok? Então se souber usar o CK-MB ao seu favor, você também vai conseguir fazer o diagnóstico, né? Sempre, né? Você não vai esperar a pessoa infartar para dosar o CK-MB, como eu falei, faz ali os picos de elevação. Como a questão da troponina você mensura quantidades bem menores do que o CK-MB, então você percebe o pico com menor tempo. Troponina, em até 2 horas você consegue fazer esse delta, né? CK-MB, você vai precisar de 3 picos no mínimo para perceber essa elevação ou esse delta, né, de enzimas cardíacas sendo jogadas ali no sangue. E a sensibilidade mioglobina 50% nas 6 primeiras horas, 93% de sensibilidade entre 6 e 12 horas. E depois vai declinando. O CK-MB 40% nas primeiras horas, então melhor ou a própria mioglobina, tá bom? Depois disso daí, o melhor seria, né, o CK-MB sem o uso consciente. E a troponina aqui também, né, que se eleva muito bem durante as primeiras horas do infarto, ok? Então, o protocolo sugerido é admissão hospitalar, tá bom? E aí a determinação, né, de CK-MB, mioglobina e troponina. 2 horas depois, né, dosar novamente CK-MB, mioglobina e troponina. Tá bom? Se der 2 horas depois por exemplo, admissão hospitalar, CK-MB deu valores normais, mioglobina deu valores normais, troponina deu valores normais. 2 horas depois, tá bom? Troponina mioglobina deu valores positivos, isso aí já é uma suspeita de infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Deu valores negativos 2 horas depois para mioglobina, você vai dosar, né, CK-MB, mioglobina e troponina 4 horas depois, tudo dando negativo, descarte de infarto agudo do miocárdio. Tá bom? 4 horas depois, deu mioglobina positivo 2 horas e 4 horas, olha só que a troponina e o CK-MB nem deu positivo ainda, né? E 6 horas depois, aí sim, mioglobina já vai dar mais ou menos, né? Pode dar positivo ou negativo, CK-MB positivo, troponina positiva, aí sim chega a suspeita do infarto agudo do miocárdio. Hoje eles nem esperam isso, né? Já com um pico ali de 2 horas eles já conseguem fazer isso muito bem, certo?
Então o CKMB já deu positivo a mioglobina nas primeiras horas, né? Então 2 horas depois permaneceu a mesma coisa, nas 4 horas depois um aumento da elevação dos 3, a pessoa já está infartando, tá bom? Já diagnostica ali o infarto agudo do miocárdio, já vai ser tratado antes que ele ocorra. Já deu CKMB positivo, mioglobina negativo e troponina positivo. Então essa pessoa já está em alto grau, tá bom? Então vocês percebem aqui claramente a elevação, primeiro da mioglobina, depois do CKMB e troponina, tá bom? Então os dois andam muito juntos e aí é interessante dosar sempre os 3 para você estratificar em qual período essa pessoa está. Se começou negativo e evoluiu, então essa pessoa já está infartando, não infartou ainda, está com um bom prognóstico. Se já chegou nessa forma aqui no hospital, CKMB positivo, mioglobina negativo, o negócio já estendeu acima das 6 horas, então ela já está muito próxima ao infarto e tem que ser tratado na emergência máxima para o cateterismo. Então é muito interessante quando a gente entende, né, a utilidade dessas três enzimas juntos, CKMB, mioglobina e troponina, e dosando 2, 4, 6 e 8 horas depois, tá bom? Se em 2 horas já tem esse diagnóstico aqui, né, então a pessoa já está altamente sugestivo. Se nas primeiras horas já deu isso daqui, né, por isso que eles sempre fazem, pessoal, dosou primeiro, 2 horas depois, porque pode chegar tudo negativo lá e a pessoa tem uma suspeita de infarto, olha, tá com dor torácica, deu tudo negativo, 2 horas depois positivou apenas a mioglobina. O que é isso? A pessoa está começando, né, o processo de infarto agudo do miocárdio, ainda não infartou. Então, se o laboratório não dosa a mioglobina, né, nas 2 horas depois, primeira hora, vai dar tudo negativo, CKMB, mioglobina e troponina, 2 horas depois vai dar tudo negativo se ele não tivesse dosado a mioglobina. Olha aqui, tem casos que até 4 horas, né, depois, tem casos que até 2 horas depois, se ela dosar só CKMB e troponina, olha, 4 horas depois o negócio está negativo ainda, só a mioglobina dando positivo. Depois de 6 horas, né, a mioglobina... Então, voltando aqui nessa situação, quando o laboratório só opina por dosar troponina, o que vai acontecer? Porque às vezes a pessoa chega com dor torácica, troponina deu negativo. A pessoa rápida, né? Chegou ao laboratório ali nas primeiras dores do peito. Então, troponina deu negativo. 2 horas depois, troponina vai dar o quê? Negativo, né? 4 horas depois, troponina negativo. O médico descarta. Então, por isso que não pode dosar só troponina. Então, tem que dosar, né, troponina, mioglobina e CKMB, tá bom? E esse é o protocolo certo, porque a pessoa chegou no laboratório, no hospital rápido, tem gente que é assim, não é? O primeiro sinal e sintoma ele nem espera, ele vai para o médico logo, e tem gente, e tem que ser assim, tá bom? Então, só ia pegar as 2 horas depois se estivesse dosando mioglobina. Depois de 4 horas, só mioglobina. Depois de 6 horas, vai evoluir aqui a mioglobina, já baixando, CKMB positivo e troponina positivo, tá bom? Então, se o laboratório deixar, né, de dosar esses 3 parâmetros e não tiver um respaldo para conversar isso, exatamente isso aqui que eu estou demonstrando para vocês com os médicos, se o hospital só dosa troponina, ele vai deixar muita gente de fora desse protocolo sugerido pelo diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, tá bom? Principalmente para as pessoas que são rápidas. Olha só, a pessoa é extremamente cuidadosa, chega nos primeiros momentos da dor no peito no hospital e é descartado, né? E aí chega e infarta em casa depois, que já aconteceu com várias situações, né, que a gente vê por aí. Provavelmente vocês devem ter uma história, né, para contar sobre isso, certo? Então, se não dosar os 3 juntos, troponina, mioglobina e CKMB, na verdade você não está fazendo um bom diagnóstico e
Ah, não é culpa minha, porque a prescrição é médica. Então, cabe você orientar o médico como biomédico aí, responsável, como farmacêutico responsável, né? Demonstrar para ele a importância da elevação dessas enzimas e que o ideal é que se trate esses 3 enzimas em conjunto. O convênio não paga, né, as 3 enzimas juntas. Pessoal, aí é uma questão, né, ética. Se o convênio não paga, né, o paciente pode pagar por isso, então é ideal que converse com a família e faça conforme tem que ser feito. A burocracia é muito grande, Éden, né? Eu sei, realmente é uma burocracia muito grande. E aqui fica a minha crítica a todo o sistema de saúde, né, que realmente tem convênio que nem paga troponina, é só o CKMB. Mas mesmo com o CKMB tem condição, né, de você fazer muita coisa boa. Né? O ideal seria pelo menos CKMB e mioglobina, ou CKMB e troponina. Mas o padrão ouro mesmo é dosar os 3, CKMB, mioglobina e troponina. E agora, por este parâmetro aqui, você percebeu exatamente o porquê. Tá bom? Um outro marcador cardíaco que a gente utiliza é a secreção de BNP e proBNP, né, que é o hormônio natridiurético, tá bom? Dentro dos cardiomiócitos, tá bom? Com a membrana lesionada, vai ser liberado, né, o proBNP, que sintetiza e libera nas células como um fragmento de BNP, tá bom? Então, olha só, os cardiomiócitos são sintetizados e são liberados como BNP. Né? Então, sintetizado como? Tem a fração proBNP, e essa fração é rompida, tá bom? Fica uma parte aqui que eu chamo de proBNP de um lado e outra parte que eu chamo de BNP do outro, tá bom? E esse hormônio é ativo, tá bom? Dentro da circulação. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, que é aquela insuficiência do coração fraco, né? A pessoa chagásica, a pessoa com problemas já ventriculares, enfraquecimento do músculo, já por alguns quadros de infarto, ela naturalmente tende a aumentar essa fração, né, que nós chamamos aí de proBNP, BNP, produzida por cardiomiócito em pressão de insuficiência cardíaca congestiva. Então, é uma insuficiência importante, né, que atinge 2 a 5 milhões no total de pessoas por ano e uma prevalência de 1.400 pessoas aproximadamente a cada 100 mil habitantes, tá bom? E nesse caso aqui são pacientes idosos acima de 65 anos de idade que evoluem com uma taxa de mortalidade de 300 mil pacientes por ano, certo? E olha só, nesse caso da insuficiência cardíaca congestiva, que é a incapacidade do coração para bombear suficiente quantidade de sangue para manter a demanda metabólica do corpo, tá bom? Nesse caso, na insuficiência cardíaca sugestiva, se acumulam líquidos em distintos tecidos e a insuficiência cardíaca congestiva é um estado final derivado de diferentes patologias, tanto crônicas, né, como agudas, que danificam o tecido miocárdio. Angina instável, infarto do miocárdio, hipertensão, consumo de drogas, exposições a tóxicos e infecções, ok? Alta prevalência, né, primeira causa de ingresso de pacientes infartados acima de 65 anos. Então, os sintomas da insuficiência cardíaca congestiva é a dificuldade respiratória, o acúmulo de fluidos, tosse, falta de apetite, náusea, incremento na frequência cardíaca e fadiga. Esses sintomas podem confundir facilmente com outras patologias, porém o diagnóstico, né? O diagnóstico clínico é o histórico clínico dos pacientes, aonde a eletrocardiografia de 2 dimensões para medir a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e o ecocardiograma diz o tamanho do coração e a largura, né, e motilidade de parede de miocárdia. Então o coração aumenta devido ao estresse dos cardiomiócitos, causando um sobreesforço para bombear, causado então pelo sobreesforço, né, de bombear sangue com mais força para compensar a demanda do corpo, tá bom? E aí essa insuficiência cardíaca progride desde a disfunção ventricular esquerda e a hipertrofia ventricular esquerda.
remodelando, o remodelamento cardíaco transforma a forma do coração e a fibrose cardíaca também, né, pode evoluir para esse quadro. Então isso causa diminuição progressiva da eficiência do bombear do sangue e os pacientes com insuficiência cardíaca se classificam segundo a New York Heart Association em 4 estágios, 1, 2, 3 e 4, devido à gravidade. E a classificação dos pacientes se baseia em critérios sugestivos sobre os sintomas em dados científicos e objetivos. O BNP e o ProBNP, então, onde que ele entra nessa situação, tá bom? A interpretação dos resultados BNP ou ProBNP não é tão simples como negativo, tá bom? Negativo não tem insuficiência cardíaca congestiva, ou positivo que teria uma insuficiência cardíaca congestiva. Então sempre deve considerar o valor da concentração de BNP ou ProBNP no marco da avaliação clínica do paciente. Valores inferiores ao ponto de corte proporcionam um bom valor preditivo negativo e exclusão do diagnóstico de infarto ou insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? E valores superiores ao ponto de corte ajudam a diagnosticar insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Mas é requerido mais dados na avaliação clínica para confirmar o diagnóstico. Então, avaliando ProBNP e BNP, apesar deles não terem correlação com o infarto propriamente dito, a gente viu que o infarto ele é mensurado principalmente por troponina, mioglobina e CKMB quando é um pré-infarto, e depois as outras enzimas, TGO, LDH, PCR, CK total, que são enzimas que acompanham ali o pós-infarto, tá bom? Mas o BNP e o ProBNP, eles diagnosticam uma doença chamada, né, de insuficiência cardíaca congestiva. E a pessoa não acompanhando essa insuficiência cardíaca congestiva, com certeza ela vai evoluir para um infarto. Então, quando a pessoa tem um BNP ou ProBNP elevado, ela está com insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Com sinais, né, e sintomas de angina, enfraquecimento do coração. Então, por isso que eu tenho que acompanhar por angiografia, né? A pessoa já tem um BNP, um ProBNP elevado. Ela pode ter uma insuficiência renal, ela pode ter, né, uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí eu preciso de exames adicionais, uma ultrassonografia do rim, preciso de uma ultrassonografia do coração, uma cardiografia, para acompanhar essa alteração da morfologia e acompanhar esse paciente antes que ele venha infartar, tá bom? Então, para dosar o BNP, a estabilidade em vivo é de 20 a 30 minutos e no caso do ProBNP de 90 a 120 minutos. Então é aquele negócio que você tem que colher rapidamente e dosar rapidamente. A estabilidade in vitro, tá bom? De 4 horas ambiente a 24 horas refrigerado e 3 meses menos 20 graus Celsius. E o ProBNP tem uma estabilidade de 72 horas a ambiente e 72 horas a refrigerado, tá bom? E 12 meses congelado. Isso é importante, né, para a gente no laboratório saber essa estabilidade, porque muitas vezes o médico pede para repetir, você deixou no ambiente de bancada, um BNP que você dosou de manhã, se ficar na bancada, ambiente, à tarde ele já não serve mais para diagnóstico, tá bom? O ProBNP não, ok? Então o ProBNP serviria, o BNP não. O tubo somente em tubo de plástico, tá bom? Se for no caso do BNP, e o de ProBNP pode ser em plástico ou em vidro. Hoje a gente nem usa tubo de vidro no laboratório mais, devido às altas interferências que ele dá em alguns, ou na maioria dos exames, certo? Interferência por medicamento, o BNP sofre interferência e o ProBNP não. Qual medicamento que altera o BNP? O Natrecor, tá bom? Que é um medicamento cardíaco, certo? Tipo de amostra é plasma com EDTA e o BNP é plasma com EDTA ou heparina, tá bom? Então, as características laboratoriais, a coleta, o procedimento, né, normais para coleta e armazenamento, utilizar heparina ou EDTA,
se for o BNP somente, né, plasma e DTA, como vocês viram, tá bom? Não utilizar a amostra de soro como método para ProBNP, é o ideal que seja feito em plasma, devido à estabilidade, ok? Então, muita atenção nessa hora, tá bom? Já vi muita pessoa dosar ProBNP e BNP em soro, tá furado, vai dar negativo e você não sabe por quê, tá bom? Agora você já sabe. Então, armazenamento a temperatura de 2 a 8 graus Celsius por 3 dias e congelado por 12 meses, tá bom? Resultados aí, então, de ProBNP, acima de 30 mil você vai ter que diluir e o intervalo de medição é de 10 a 30 mil picogramas por ml. Tá bom? Em pacientes menores que 75 anos, até 125 picogramas por ml seria o ideal, acima disso já apontam a insuficiência cardíaca, tá bom? Congestiva. E pacientes acima de 75 anos, 450 picogramas por ml, acima disso seria já uma insuficiência cardíaca congestiva. E isso aqui eu estou embasando novamente no sistema de Immunosci Dimension, tá bom? E como que é feita essa reação? Então eu tenho aqui uma partícula sólida envolvida por anticorpos, tá bom? Esses anticorpos capturam o ProBNP se ele estiver na amostra, tá bom? E depois eu tenho anticorpos marcados com substâncias reveladoras que se ligam à reação e são reveladas, tá bom? Quando ocorre aqui a produção de cor, tá bom? E essa produção de cor vem justamente dos anticorpos marcados que se ligaram aqui somente porque o BNP ou o ProBNP está ligado. Então é assim que acontecem as reações de quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou reações enzimáticas no laboratório, tá bom? A triagem efetiva de paciente com dor do peito pode economizar até 750 mil dólares anualmente, tá bom? Então o custo médio do CTI é de 2.600 dólares por dia. Pacientes não cardíacos, tá bom? É 785 dólares apenas, tá bom? Então, necessidade, testes laboratoriais disponíveis 24 horas por dia, resultados em menos de 2 horas, o analito mioglobina, CKMB, troponina, CK total, CKMB, massa e CKMB, isoforme, troponina I, troponina T, segundo as suas especificidades, né? Então, normalmente, quando se observa-se o custo médio da UTI, né, e o custo médio de pacientes não cardíacos, você vê que quem vem por infarto agudo do miocárdio, ele vai parar numa UTI com certeza, tá bom? E se eu prevenir isso antes através de medicamentos, eu posso fazer um cateterismo, uma UTI pós-cirúrgico e esse paciente já vai para o quarto, tá bom? Então isso vai economizar e muito para o hospital. Então a internação, o paciente vem e fica internado no UTI, né? Não foi observada a questão da troponina, mioglobina e CKMB, como eu falei. Eu quero economizar, vou dosar só troponina, manda o paciente para casa, o paciente infarta, volta, depois vai direto para a UTI, vai ficar ali dias na UTI, 30 dias, 40 dias, 60 dias, dependendo da situação, né, quando ele volta para se recuperar, e sem falar no custo pré-operatório, operatório, né? Então, e se o hospital observar isto, né, se o convênio observar isso, que é mais interessante dosar certo, né, os analitos, ele vai economizar aí com a internação, porque o paciente chega lá, já faz o diagnóstico antecedente, né, ao infarto, já faz ali um cateterismo, esse paciente é uma microcirurgia, ele vai ficar na UTI no máximo um dia, tá bom? Se recuperando, vai para o quarto e já é liberado ali em torno de uma semana, rapidamente. Então, pessoal, a economia gigantesca, porque um kit, né, de secar massa, por mais caro que seja todos esses aqui, olha, ele não custa 2.600 dólares por dia, tá bom? Ou por dosagem, tá bom? 2.600 dólares dá para você comprar vários kits disso aqui e para dosar várias vezes em paciente, no mínimo 100 vezes você vai dosar. Então é muito mais barato você fazer da forma correta do que inferir em altos gastos hospitalares, tá bom? Então, conhecimento é poder,
espero ter esclarecido, né, para vocês em questão dos marcadores cardíacos, o que são infarto agudo do miocárdio, quais situações que levam ao infarto agudo do miocárdio. A gente viu aqui os principais marcadores cardíacos. A aula é longa, mas você pode parar, né? Você pode fazer dessa aula um acervo, né, para a sua própria condução, tanto de proeficiências, porque isso cai muito em provas, né, inclusive a questão dos marcadores cardíacos, quais são os melhores, e você entendendo essa aula, com certeza você entendeu os marcadores cardíacos, em quais situações que eles são utilizados, tá bom? E a questão da insuficiência cardíaca congestiva com valor preditivo através de BNP e pró-BNP. Falamos também do dedímero, as correlações clínicas com ele e a angina estável e instável, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários e, obviamente, nós estaremos respondendo na medida do possível. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.